Bom dia a todos. Meu nome é Ricardo Barbosa Martins, eu sou psicólogo e coordenador de saúde mental do CRT DST-AI de São Paulo, aqui da coordenação do programa de DST-AI de São Paulo. E nós estamos aqui hoje para fazer um convite a todas as pessoas da rede, de todos os serviços, que a gente vai aos poucos descrever um pouco mais, para organizar um guia de saúde mental voltado para pessoas vivendo com HIV. E nós vamos fazer essa apresentação e esse convite aqui hoje, nessa videoconferência que se chama Saúde Mental em DST-AIDS, Diretrizes e Experiências. E nós estamos aqui hoje também junto com a médica infectologista Joselita Caracciolo, que foi diretora por muito tempo, muitos anos, do ambulatório de HIV do centro de referência e que também acumulou bastante experiência junto com todos nós dentro do centro de referência, e nós vamos juntos fazer esse convite aqui. Após um primeiro momento, a gente faz toda a apresentação, discute os critérios para a inclusão dos trabalhos, etc. E depois a gente conta com a participação das pessoas que estão nos polos e as pessoas que vão poder pedir a palavra para interagir um pouco mais com a gente, e as pessoas que não estão nos polos e vão acompanhar por streaming podem mandar as perguntas, as questões ou observações por e-mail, o e-mail fundap.vc@fundap.sp.gov.br. Então, muito bem, a gente vai começar então a fazer a apresentação e discutir um pouco a que vem essa proposta de uma publicação para pessoas, sobre o tema de pessoas vivendo com HIV, AIDS e saúde mental. Muito bem, vamos lá. A primeira questão é que ao longo dos 30 anos da epidemia de AIDS, observamos, e essa é uma questão muito interessante, que observamos uma importante modificação e diminuição da mortalidade e de qualidade de vida das pessoas que vivem com HIV, sobretudo do ponto de vista da capacidade dos serviços, da relação clínica, da questão médico-clínica. Então, a gente evidencia isso pelos dados que durante a década de 90 já tem um número muito importante de diminuição de óbitos. 95 a gente registra 7.739, para em seguida a gente registra uma queda bastante importante, bastante animadora para todos nós nos serviços, e ao mesmo tempo a gente também reconhece um aumento da sobrevida das pessoas vivendo com HIV, que na década de 80 era uma sobrevida muito pequena comparada ao aumento que ela vai passando, como, por exemplo, já em 1996, 58 meses com relação a 5,1 meses após a descoberta do HIV, e depois, nos dias de hoje, a gente já não faz mais essa estimativa e as pessoas estão vivendo por muito tempo. No entanto, nós constatamos também que viver com HIV por muito tempo é possível observar uma série de questões, uma série de dificuldades que as pessoas enfrentam, e que nós detectamos isso dentro dos serviços, os diferentes impactos do que é viver com HIV em momentos bastante específicos da vida de alguém com HIV. Então, nós reconhecemos isso desde o período da revelação do diagnóstico para terceiros, no momento de início de terapêutica medicamentosa, de antirretroviral, as questões ligadas a preconceito, a discriminação e vários outros desafios que fazem parte do cotidiano das pessoas com HIV, como, por exemplo, ao próprio fenômeno bastante complexo da adesão a tratamento, e ainda a questão ligada, por exemplo, à sexualidade,
que muitas pessoas têm medo de não conseguir, de fato, conseguir desenvolver sua sexualidade, de fato viver sua sexualidade, e pessoas que apresentam questões bastante importantes ligadas à sexualidade, como perda da espontaneidade, as questões ligadas à conjugalidade, a contar para terceiros, para novos parceiros, a questão de estar vivendo com HIV e etc. E algumas pessoas ainda vão apresentar questões até um pouco mais intensas, como, por exemplo, uma depressão um pouco maior na população de pessoas que vivem com HIV e da população geral que não vive com HIV. Então, a gente observa que as pessoas que vivem com HIV, elas apresentam uma prevalência um pouco maior de depressão, de 20% a 79%, como está aí, e a população geral um pouco menor. Essa é uma questão bastante importante a ser enfrentada, fora as questões já ligadas aos picos de ansiedade e de todos os enfrentamentos do que seja viver com HIV. Essas questões a gente só pôde acumular e identificar após todos esses anos das pessoas vivendo com HIV, e isso não estava colocado, não era um acúmulo que se tinha nos primeiros anos de epidemia. Bem, então é por isso que nós gostaríamos aqui, né, como objetivo, convidar todas as pessoas que trabalham com pessoas vivendo com HIV e que estão diretamente ligadas a esse tema de saúde mental, da vida psíquica das pessoas, qualidade de vida de modo geral, e que envolve diretamente a vida psíquica das pessoas, as atividades mentais das pessoas vivendo com HIV. E é nesse sentido que a gente gostaria, então, de reforçar esse convite às pessoas, aos profissionais de saúde, e a participação com textos, com relatos de experiências, que nós sabemos que existem vários serviços, que têm organizações, que já tem isso, às vezes, bastante amadurecido em diferentes serviços, com diferentes temas, e por isso mesmo gostaríamos, nesse momento, de aproveitar essa experiência já acumulada aqui, né, no estado de São Paulo. Então, entendemos que esse convite está voltado prioritariamente ao público dos profissionais de saúde que trabalham com pessoas vivendo com HIV e diretamente a questão de saúde mental, voltado para médicos e enfermeiros, mas especialmente voltado para os psicólogos, para os assistentes sociais e psiquiatras, que estão muito mais diretamente ligadas à abordagem dessa dimensão, desse tema, saúde mental em pessoas vivendo com HIV, e que, portanto, a gente estende isso para pessoas com experiência nos ambulatórios, nos hospitais dias, nos ambientes de internação, para os CAPs, que também têm essa experiência, e para as ONGs de modo geral. Então, eu gostaria agora de entrar um pouco mais nessa discussão dos critérios que nós organizamos para fazer esse trabalho, e eu vou convidar a doutora Joselita Caracciolo para discutir um pouco mais os critérios. A gente vai participar juntos dessa discussão e em seguida, quando nós terminarmos a apresentação, como eu disse, nós vamos fazer um intervalo de 10 minutos e depois a gente volta mais diretamente interagindo com as pessoas nos polos e por streaming via e-mail. Agora a Joselita vai falar um pouquinho dos critérios e a gente vai complementar. Bom dia a todos. Eu quero dizer que é um prazer estar aqui com vocês, de poder convidar vocês todos para escreverem textos, para participar dessa publicação de saúde mental. O Ricardo já mostrou os dados para vocês. São Paulo tem aproximadamente 120 mil pessoas vivendo com AIDS atualmente. Isso significa que São Paulo detém 30%, um terço da epidemia do Brasil, né, dos casos de AIDS estão aqui. A gente acredita que vocês têm bastante experiência
na abordagem, na rotina diária do cotidiano, e tem muita coisa para falar. O Estado, a coordenação estadual está interessada em divulgar essas experiências, porque elas vão ser úteis para a gente principalmente, né, para todos nós que lidamos com as pessoas, e também acreditamos que para o próprio Brasil, né. Os critérios de inclusão para encaminhar os textos são bastante amplos, né. Em primeiro lugar, pertencer a serviço, né? São profissionais de saúde, né, que pertencem a serviços, que atendam, que trabalhem de alguma forma com pessoas vivendo com HIV, como ambulatórios de HIV/AIDS, de HIV/DST, né, centro de testagem anônima, Hospital Dia, internação, CAPS, em particular, né, são os centros de atenção psicossocial, em particular os CAPS de álcool e drogas, que têm bastante chance também de ter a mesma população, né? É isso. E organizações não governamentais, né? Especialmente as organizações não governamentais que trabalham com pessoas que vivem com HIV. Critérios de exclusão são textos cujos autores não sejam profissionais de serviços, né? Dos CAPs, são textos. Eu vou voltar um pouquinho, que eu esqueci de falar que no critério de inclusão é necessário autorizar a edição pela equipe do CRT. É claro que os textos têm um formato, vocês vão encaminhar para a gente vai formar uma comissão de avaliadores que vai ser formada por profissionais do CRT e profissionais externos que iremos convidar para compor essa comissão. E os textos vão ser lidos por essa comissão, né? Eles vão ser editados, a gente vai devolver os textos para os autores nos devolvem, a gente vai se acertando até chegar a um consenso, se for possível, né? Nesse consenso, o autor vai ter que autorizar, né? Aceitar e autorizar a edição para ele ser publicado conforme, se não houver consenso, então o texto não será publicado, né? Então, um dos critérios de exclusão. Outro, né? Um eu já falei, que são os profissionais pertencentes a esses serviços. O outro são os textos que não foram autorizados pela edição da equipe, né? Outros são textos que já foram publicados. A gente não pretende aceitar textos que já foram publicados em outro tipo de mídia. Entendam bem, o trabalho ele não precisa ser inédito. O trabalho pode ter sido relatado em outros lugares e ter sido publicado em outros lugares, mas não o texto, né? O texto ele tem que ter um outro recorte, tem que ser escrito diferente, né? O texto tem que ser, sim, não pode ter sido publicado. Textos sem referências bibliográficas e textos sem autorias, sem referências bibliográficas citadas, né? E textos sem autoria. Também textos que não se enquadrem nas linhas temáticas, que nós vamos falar mais para frente. E só. Bom, a área temática é essa, né? Cuidado em saúde mental para pessoas vivendo com AIDS, né? Com HIV, desculpem, e com AIDS também, né? E são bastante amplas, porque o que a gente quer justamente, conforme eu falei, o Ricardo, também são as experiências, né, a prática. Mas não apenas a prática. Na verdade, a gente sabe que na rede tem muito pesquisador, tem muita gente que estuda, né, que também é funcionário público, né, ou funcionário de uma ONG. Então, textos teóricos, né, também podem ser encaminhados para avaliação, né, serem submetidos para avaliação. Então, dentro das áreas, são os aspectos psicológicos que afetam a saúde mental das pessoas, os aspectos sociais, aspectos psiquiátricos, questões ligadas à ética e à cidadania, a ética, a cidadania e a bioética, né? Cuidados para profissionais que cuidam de pessoas vivendo com HIV. A gente sabe que, apesar da maior sobrevida, né? Apesar da grande estabilidade clínica, ter HIV, né, sobreviver com HIV, viver com HIV e cuidar de quem tem HIV ainda traz muito sofrimento, né, tanto para quem tem HIV quanto para quem cuida. Então, trabalho na linha de o que os serviços fazem, né, para minimizar o sofrimento de quem cuida com pessoas que têm HIV, como é que, não apenas o profissional, mas o que o gestor, o gerente do serviço, o responsável pelo serviço, ele tem algum cuidado, que cuidado isso impacta na sua equipe, como é que isso é trabalhado, né?
Questões de profilaxia pós-exposição, que experiências vocês têm em relação a isso? A gente sabe que tem gente que vem testar e retestar, aparece mês sim, mês não, para tomar profilaxia pós-exposição. Como é que isso está repercutindo no próprio serviço? Que devolutiva vocês dão para as pessoas que procuram consistentemente com esta demanda, né? Também questões ligadas à sexualidade, gênero, perdas e lutos, preconceito, discriminação. Hoje ainda as pessoas são muito vítimas, né, de preconceito, muito alvo de preconceito e principalmente de discriminação, seja no ambiente familiar, no ambiente de trabalho, né, enfim, social, né. O impacto do diagnóstico para criança, para adultos, né, para adolescentes, o impacto do diagnóstico para pessoas da terceira idade, a gente sabe que é difícil, às vezes a família vem, não, olha, não conta para o meu pai, não conta para minha mãe, e é muito difícil, né? A gente tem que barganhar valores, né? Porque saber da sua saúde é um direito da pessoa, né? E às vezes a pessoa não tem tanta autonomia física, mental, intelectual. Então, como é que isso é lidado? É uma situação muito complexa, como é que isso é lidado nos serviços, né? O fenômeno dos segredos, como é que isso está sendo conduzido também, são experiências que a gente sabe que vocês têm, entendam. Esses temas, na verdade, são sugestões de temas. A gente está nomeando aqui, né, diversos temas para exemplificar, né, porque a experiência é muito vasta. Pode ser que surja algum texto que esteja fora disso. E será que não dá para encaminhar? Acho que dá para encaminhar, sim. A gente procurou ser bastante abrangente nas sugestões para estimular os serviços a refletirem sobre a própria prática, né? Eu queria só voltando ao segredo. Eu queria fazer uma observação que, assim, quase todos esses temas, a gente continua, então, falando um pouco mais dos temas em seguida, são temas que ele passa o desenvolvimento da vida humana de qualquer pessoa, quase que em qualquer país, em qualquer sociedade. O fato é que esses temas, eles estão agora revisitados pela presença de uma doença que ainda não tem cura, infelizmente, que ela é crônica e, mais ainda é objeto, ainda é alvo de discriminação e preconceito. E isso onera, digamos assim, a sobrecarga psíquica das pessoas nas suas interações sociais, nas suas relações com família, nas suas relações com o trabalho, com a vida institucional. Quando, por exemplo, a gente fala de segredo, a gente sabe o quanto é oneroso para muitas pessoas reconstituir a vida do trabalho sob a perspectiva ou a suspeita de que alguém pode saber que ela tem HIV. Essa questão, ela por si só, ela já rouba uma qualidade importante na vida social, nas interações afetivas, nos investimentos de uma vida, para uma vida conjugal, para um exercício da sexualidade. Enfim, são todas as questões que configuram como uma espécie de agravo a qualidade de vida total de um sujeito, a qualidade de vida nas interações e a qualidade de vida na vida em família, na vida em grupo, na vida dos pequenos grupos e nas instituições. Então a gente vai aos poucos acumulando todos esses anos de epidemia as consequências do enfrentamento dessas questões do dia a dia, de estar imerso a uma doença estigmatizante, a uma questão que exige muito da atividade psíquica do sujeito. Podemos continuar. Muito bem. Então, condutas perante o sofrimento psíquico dentro do ambulatório, né, dentro da unidade de saúde em que isso está ocorrendo, desculpem. Envelhecimento, experiências com o envelhecimento com HIV, né, a atenção que é dada, a interação que existe com a pessoa que vive com AIDS ou com HIV e que também é usuária de crack, de álcool ou de outra droga, né? A questão da adesão ao tratamento, que é uma questão não superada, ainda é uma questão, ainda é difícil, né? Viver com a medicação diária suscita
diversas coisas, o Ricardo trouxe algumas aqui, né? Suscita o momento do diagnóstico, suscita a finitude da vida, é muito difícil ainda nos dias de hoje, né? Então, a experiência de vocês, a nossa expectativa é que seja bastante rica em relação a isso, né? Como é a relação do serviço com as pessoas, com a família, né? Com o grupo familiar, as parcerias, como vocês conduzem os casos em parcerias sobre diferentes, né? Questões genéricas, enfim, que fica tudo num balaio só da qualidade de vida, né? Cuidados com os parceiros da mesma sorologia, questão de conjugalidades, né? Enfim, todos esses temas eles podem ocorrer tanto no âmbito de um ambulatório quanto de um hospital-dia, né? Na internação. Mas mais particularmente os cuidados que você pode ofertar dentro de um CTA, a gente traz aqui como sugestão de tema a procura, por exemplo, a procura frequente dos serviços para repetição de testes, né, pelas pessoas soronegativas, a percepção das DST, né, a sexualidade, fobias, as aflições, como é que os serviços lidam com a busca de parcerias, né? Uma outra área também que nós elegemos, cuidados em saúde mental para as pessoas que fazem acompanhamento no HD, né? Para as pessoas que estão em situação de internação, para as pessoas que fazem acompanhamento no ADT, como eu já falei, né? Os cuidados em saúde mental para os transexuais e travestis, né? Os cuidados também das pessoas que fazem acompanhamento nos centros de atenção psicossocial, conforme eu já falei, em particular, na nossa expectativa é que os CAPs de álcool e drogas também submetam textos para a gente, né? Sobre o formato do texto, a gente espera que assim, obter uma certa padronização, uma certa homogeneidade. É claro que ele não é extremamente rígido, né? Mas a gente sugere que tenha uma introdução, que sejam descritos o método, os resultados, né? Que haja uma certa discussão, elaboradas as considerações finais, né? Ou lições aprendidas, se for discussão de caso e tal. As referências devem estar no corpo do texto, né? No máximo 17.000 caracteres com espaço, uma fonte Arial com um corpo 12, né? Uma coisa interessante e importante que a gente quer ressaltar é que os textos eles vão ser publicados com crédito dos respectivos autores, né? Os autores não vão ser todos colocados no final. Então, cada texto vai vir junto com o seu autor, eles vão ser editados e revisados 1, 2, 3, 4, 5 vezes, conforme necessidade, até obtermos o consenso, como eu já falei anteriormente, né? Caso haja discordância, não havendo consenso, o texto não vai ser publicado e o CRT se compromete aqui de devolver o texto e não divulgar o texto para ninguém, nós devolveremos para os autores, né? Devolveremos o texto para os próprios autores. A avaliação, eu já falei, a gente vai montar o comitê com técnicos do próprio CRT e técnicos convidados para participar, e o prazo para encaminhar é até o dia 17 de maio, né, de 2014 agora. Se vocês ainda tiverem alguma dúvida, o Ricardo já comentou, acho que ele vai voltar a repetir, né? Quem estiver nos polos pede a palavra, quem estiver no streaming manda um e-mail para o fundap.vc@fundap.sp.gov.br. E, posteriormente, vocês podem mandar e-mail para mim e ou para o Ricardo. O meu vai aparecer na tela, é joselita.crt.saude.sp.gov.br, e o Ricardo é henriquebmarte@crt.gov.br. É isso. Obrigada, Ricardo. Que, em linhas gerais, a apresentação ela fica sob esses critérios, a gente vai poder falar um pouco mais especificamente sobre algumas dúvidas, logo depois do fim desse bloco que nós vamos encerrar em minutos, a gente depois vai ficar com 10 minutos de intervalo e a gente volta com a interação junto às pessoas que estão nos polos e com as pessoas que estão via streaming, que vão mandar por e-mail. Então, de modo geral,
de modo geral, a questão está colocada nessa videoconferência, aqui nesse tema de hoje, de pessoas vivendo com HIV, DST e saúde mental. E nós esperamos que as pessoas possam agora participar um pouco mais, tirarem suas dúvidas sobre critérios ou sobre a concepção dessa publicação, que esperamos ao longo desse ano de 2014 adiantarmos o máximo que pudermos, né, para essa publicação, sendo novamente o prazo teto estabelecemos para maio, né, 17 de maio, mas agora nós vamos fazer um breve intervalo de 10 minutos e depois a gente volta já com as pessoas nos polos e discutindo, apresentando as dúvidas e as questões colocadas por e-mail. Olá pessoal, nós estamos de volta agora depois do intervalo para continuar agora o debate, a discussão e respostas de perguntas e dúvidas. E quero reforçar a importância de quem está aí nos polos e que podem pedir a palavra nesse momento, nesse segundo bloco, e as pessoas que podem também encaminhar por e-mail suas questões, que a gente está aberto para discussão, para respostas, aqui no e-mail da fundap.vc@fundap.sp.gov.br, e quem estiver nos polos podem pedir a palavra. Muito bem. E continuamos aqui então nossa videoconferência de hoje, cujo tema é Saúde Mental em DST/AIDS, diretrizes e experiências, com o objetivo de uma publicação que que guarde consigo as experiências das pessoas que trabalham diretamente com pessoas vivendo com HIV/AIDS e especificamente com saúde mental. Então, nós já recebemos algumas perguntas aqui, eu vou ler, vou começar a ler e a gente vai discutir, vamos começar a encaminhar essas respostas, essas discussões. Nós temos aqui uma pergunta sobre os trabalhos sobre critérios de trabalhos para serem aceitos. Então, a primeira dela é: para ser aceitos os trabalhos, eles precisam ser recentes. Eu posso relatar um projeto realizado há mais de 3 anos e que já foi encerrado? Acho que a gente faz a pergunta e responde, e depois, em seguida vai para a próxima pergunta, a menos que a pergunta tiver muita relação uma com a outra, para fazer tudo num bloco único. Como elas são um pouco diferentes, a gente acha que talvez seja melhor que a gente pergunte e responda. Então vamos lá, sobre o tempo desse trabalho que foi realizado há mais de 3 anos e que ele foi encerrado. Vamos começar? Então eu vou passar para a Joselita, e em seguida a gente continua o debate e a gente vai respondendo e nós vamos interferindo juntos e vai ser um pouco esse diálogo que a gente vai fazer essas respostas. Podemos começar, Joselita? Claro que sim, Ricardo. Então, acho que a questão é se pode ser um trabalho antigo há mais de 3 anos, né? Pode sim, você pode mandar o seu trabalho para a gente, nos interessa, é uma experiência válida, uma experiência do seu projeto. Eu só lembro aqui que o texto, ele não, porque foi um projeto, você deve ter divulgado o trabalho em outro lugar, então fazer um novo texto com um outro olhar. Mas pode ser sim. É claro que se você já puder, né, ver como é que está atualmente o seu projeto, depois de 3 anos, seria bacana. Mas não invalida, pode ser sim. É que às vezes essa dúvida com relação ao tempo de um projeto, de um trabalho, ele fica um pouco ligado àquela ideia da referência bibliográfica que não poderia ultrapassar 5 anos, quando em geral envolvem condições ou assunto mais tecnológico. Numa experiência ligada à saúde mental, raramente 3 anos perde a validade dos fenômenos que estão envolvidos com as questões de saúde mental. Verdade. E eles não estão envolvidos com uma testagem tecnológica propriamente, mas diz respeito à complexidade das interações e das relações. E raramente isso perde essa validade. Por isso que está valendo. Eu acho que é bastante importante. E se puder, obviamente, como diz a Joselita, rever um pouco, se há uma necessidade de revisão bibliográfica, caso esse trabalho já tenha sido feito de algum modo,
planejado ou organizado de algum modo como um projeto, alguma coisa assim, mas nada mais do que isso. A segunda questão. Uma pessoa que realiza trabalho de capelania na área de internação dentro de uma instituição voltada para HIV, ela poderá enviar trabalho? Vamos lá. Você quer que eu responda? Então, não. Né? Eu acredito que é uma experiência interessante e eu gostei bastante da ideia. Acho que a gente pode amadurecer essa ideia, né? Porque a experiência deve ser muito rica, mas acho que é um outro foco, né? Com outro objetivo. Nesse momento, nós estamos interessados nas experiências dos profissionais, né? Dos serviços e de organizações não governamentais AIDS. Né? E acho que a questão da capelania, digamos assim, é uma prestação de serviço muito importante para vários usuários, para vários pacientes, mas, ao mesmo tempo, nós já sabemos também que existem serviços, existem pessoas que se preocupam com a questão da relação entre, por exemplo, a religiosidade e as pessoas vivendo com HIV/AIDS. Aí é um trabalho que obedece a alguns padrões, que, por exemplo, eu consigo fazer uma referência, eu consigo pensar um conjunto metodológico, mínimo que seja. Agora, o trabalho em si da capelania, ele dificilmente ele vai se adequar a um critério de se pensar essas questões em que medida que ela produz um efeito fundamental e importante. Com que tipo de recurso, ou mesmo teórico ou técnico, que se pode pensar essa experiência? Ela é uma experiência, no entanto, ela precisaria ser submetida a uma reflexão, talvez aí no campo das relações entre a religiosidade e a AIDS. Existe isso. Mas aí é num outro plano, quer dizer, o tema poderia ser esse, mas não exatamente o trabalho do capelão, por exemplo, o próprio capelão ou as pessoas ligadas à capelania escrevendo. E o tema é interessante, a gente tem muita gente que escreve, a gente tem a Débora Fontanelli no Rio de Janeiro que escreve sobre religiosidade e AIDS, mas eu acho que o grande fator de exclusão aqui, acho que é porque não é um profissional mesmo do serviço, né? Mas que o tema é um capelão, ele vem de fora, enfim. Acho que foge um pouco ao foco que estamos dando no momento para essa publicação. Mas é bastante interessante a gente pensar esse e outros focos para uma próxima publicação. Muito bem. Essa questão também ela é interessante. Se profissionais de saúde que vivem com HIV, elas poderão enviar trabalhos relatando a sua trajetória, dificuldades e questões que, enfim, que poderão ser descritas. Eu acho que cai um pouco no exemplo da capelania, né? Que é um foco interessante. E eu acho que, Ricardo, a gente tem que pensar para ontem, pelo que eu estou vendo, né? As perguntas em seguida. Porque para uma próxima publicação. Acho que o profissional da saúde que vive com HIV, nesse momento, acho que tem que fazer um recorte do seu trabalho, né? Das pessoas que ele cuida, né? Como é essa abordagem. E a questão da relação, né, dele com a vivência com HIV, a sua trajetória de vida, ou como isso repercute no seu trabalho, acho que isso é foco de uma outra publicação. Nesse momento, eu vou ser um pouco mais chata, mais rigorosa, acho que o critério é profissional de saúde que cuidando, né, o cuidado, é o cuidar, né, a experiência do cuidado. E, por outro lado, isso não invalida o fato, por exemplo, de que um profissional de saúde vivendo com HIV, que cuida de pessoas com HIV, tem uma experiência importante acumulada. Mas aí ele está dizendo do cuidado que ele realiza, e entre o cuidador e o cuidado há uma metodologia de cuidado que está sendo realizada. É sobre essa metodologia do cuidado, ou essa natureza do cuidado, que em geral diz respeito à experiência acumulada e que nós estamos interessados.
né? Agora, ele falar da sua própria trajetória, que é muito interessante, que nós aprendemos imensamente nos serviços, acho que fica para uma outra publicação. Acho que ela é de uma outra natureza, ela é de uma outra contribuição muito importante, talvez que embase muitas das nossas inspirações, muitas vezes, Sim, o quanto que sim, nós aprendemos com os pacientes, o quanto que nós aprendemos dia a dia com os usuários. Mas para que nós aprendamos e possamos transformar isso numa metodologia de cuidado, é preciso um tempo para que a gente desenvolva nossas habilidades, nossas adaptações técnicas e etc. Né? Então, eu acho que isso daria uma outra publicação, é sem dúvida de uma outra natureza. Mas é isso. Outra questão. Serão aceitos trabalhos relacionados a cuidados com profissionais de saúde? Então, aquele que cuida do paciente. Então, nós vamos aceitar os trabalhos relacionados aos cuidados com os profissionais. Quem cuida de quem cuida. Né? Sim, né? Não é fácil cuidar, né? E a gente quer trabalho sobre isso, né? O cuidando, a gente sabe que tem vários serviços, né? Tem muitos serviços que têm projetos cuidando do cuidador instituído na sua unidade, enfim, no seu hospital, no seu ambulatório, no seu CTA. E, por favor, encaminhem para a gente, vamos compartilhar, vamos dividir, vamos socializar com o Estado de São Paulo e também com o Brasil, né? Como é que São Paulo aborda essa questão tão importante ainda nos dias de hoje. Eu, particularmente, acho esse tema fundamental. Eu acho esse tema extremamente importante e eu sei que existem, de modo bastante espalhado pelo Estado de São Paulo, várias pessoas que já fizeram essa reflexão, que já até desenvolveram isso nos seus mestrados, etc. E a gente sabe o quanto que, e aí é só uma pequena vinheta dessa ideia, o quanto a epidemia de HIV/AIDS ela também atravessa o cuidador, ela atravessa a vida de quem é cuidador. Né? Na verdade, quase todos nós e quase todas as pessoas sexualmente ativas, elas são virtualmente uma pessoa que está exposta à infecção pelo HIV. Isso passa pela condição das pessoas atenderem alguém e entrarem em contato com essa dor, com esse sofrimento. Entrar em contato com a dor do outro a partir da sua própria condição, às vezes é um desafio gigante. Me lembro de relatos de pessoas, por exemplo, de cuidadores, que trabalhavam com grupos de pessoas com HIV, que às vezes, quando elas se sentiam em algum momento na vida expostos a HIV, o trabalho que ela exerce dentro dos ambientes de pessoas vivendo com HIV se torna bastante diferente, bastante exigente e algumas vezes, inclusive, onerosos para que elas consigam, de fato, levar adiante de um ponto de vista de promoção da qualidade do seu trabalho, etc. Então, acho que é um trabalho, é um tema muito interessante, muito importante, que inclusive diz respeito não só a quem cuida, mas diz respeito também à gestão dos serviços. É muito importante que os gestores possam olhar para isso. Os artigos, outra questão. Os artigos, trabalhos enviados serão remunerados? Não, os artigos não serão remunerados, né? Eu acho que a recompensa é ter, conforme eu já adiantei antes, né, o artigo publicado com a autoria embaixo. Preservada a autoria. Preservada a autoria. Né? Então, eu acho que essa é a gratificação que vai existir, né? Você ter a autoria e você ter isso disseminado, distribuído no Estado e no Brasil, né? Pela Secretaria da Saúde, né, do Estado de São Paulo. Eu acho que essa é uma grande reconhecimento de quem trabalha, de quem está na ponta, né? Ter o seu trabalho divulgado, mas de modo algum haverá remuneração por texto enviado ou publicado.
Até porque essa publicação, que é uma publicação do Estado, ela também não tem nenhuma ambição, objetivo de lucro, né? A gente está fazendo essa publicação para organizar as experiências acumuladas e ajudar os profissionais de serviço e os gestores a ficarem atentos a determinados temas que são fundamentais, que alteram o nosso olhar, que alteram o nosso modo de interferir dentro dos serviços, dentro dos processos de trabalho, dentro da nossa própria prática. Quer dizer, então, ele tem essa função, ele deve causar esse impacto. Uma outra pergunta, qual a qualificação dos avaliadores dos trabalhos? Quem que vai avaliar isso? É dentro exclusivamente do CRT? São pessoas de fora? Essa é uma outra pergunta que acaba de chegar aqui. Não, então, a gente ainda não compôs a equipe de avaliadores, mas será uma equipe multidisciplinar, né? Por enquanto, tem 3 pessoas fazendo parte da equipe, né? Sou eu, né? Sou médica, tem o Ricardo, tem uma jornalista também, que também trabalha conosco, o Ricardo, que é psicólogo, uma jornalista que também trabalha conosco, a Amy Shima, mas a equipe será multidisciplinar, né? E ela vai contar com profissionais externos ao CRT, né? Com profissionais com experiência reconhecida no estado de São Paulo, que convidaremos para ler os textos, né? Fazerem suas críticas e nos ajudarem principalmente na seleção dos textos, né? E um pouco menos na edição, mas principalmente na seleção dos textos. É isso, Ricardo? É isso. Alguma dúvida Acho que ainda? não temos outras perguntas. Eu quero, então, novamente reiterar a importância da participação das pessoas do Estado de São Paulo, que qualquer dúvida entre em contato conosco no CRT, com o meu e-mail, o e-mail da Joselita, que a gente já colocou à disposição aqui. Pode também usar o telefone 5087-9981, que fala diretamente com a gente. Qualquer pessoa com dúvida, qualquer dúvida que possa ter, por favor, liguem para a gente. Estamos abertos aí para dialogar com as pessoas na medida do possível, por e-mail, e para novos esclarecimentos, para questões que possam ter ficado pendentes. O prazo, então, ele está estendido até maio. Então, nós temos um tempo aí para organizar algumas experiências que poderiam ainda ser organizadas, alguns trabalhos a serem alterados, caso eles tenham sido publicados em outras mídias. E então, novamente, eu chamo a atenção para que essa dimensão fundamental e importante do trabalho com as pessoas vivendo com HIV/AIDS e DST, e nos centros de testagem, que é um momento muito especial, que possam ter maior visibilidade, que a experiência de todas as pessoas que estão acumuladas em tantos anos de epidemia possam ser mais visíveis, possam ser visitadas, de maneira que nós possamos influenciar e contribuir para que os novos profissionais de saúde que estão chegando na rede, outros profissionais que possam trocar experiências e, sobretudo, os gestores dos lugares dos serviços possam ter uma publicação como essa como uma referência que renove, que altere e que faça reflexão das suas práticas de gestão e das suas organizações de trabalho, de modo que seja mais favorável à inclusão desses fenômenos que a gente levanta, como, por exemplo, as áreas temáticas que a gente descreveu. Então, eu gostaria mais uma vez de agradecer a participação das pessoas e dizer que nós estamos abertos para esclarecimentos de dúvidas, tanto a minha referência como a da Joselita, e que a gente então encerra esse bloco, encerra essa videoconferência e entendo que é o encerramento do início de um processo e que talvez em outras oportunidades a gente possa estar aqui novamente. Muito obrigado a todos, muito obrigado à participação e até uma próxima oportunidade.